Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Meu nome é Lucas Ira. Se você ainda não me conhece, já se inscreve no canal ou me segue aí no Instagram, tá certo? No vídeo de hoje eu vou te mostrar algumas formas que você pode utilizar para não mostrar erros na sua planilha. Como assim? Olha só esse exemplo aqui. Eu aposto que você já recebeu uma planilha assim com erros e venhamos e convenhamos, né? É muito ruim você receber ou você disponibilizar uma planilha com erros para alguma pessoa, para algum usuário. Então eu separei aqui 3 exemplos que são bastante utilizados no dia a dia para a gente tratar esses erros, tá certo? Então olha só, o exemplo 1 que é bastante conhecido é o erro de não disponível, principalmente quando você utiliza ali o tal do PROC-V, né? Então olha só, eu tenho a minha tabelinha aqui na esquerda de produtos e aqui na direita eu vou colocar o código do produto e trazer com o PROC-V qual é a descrição daquele produto. Então se eu coloco um produto que não existe, ele dá esse erro de hashtag N/D, né, de não disponível, né? Por quê? Olha só, a função que a gente colocou aqui dentro é o tal do PROC-V. Ok? Então, uma forma para você não deixar aparecer esse erro de não disponível é você utilizar a função CErro. Então, antes da sua função PROC-V, né, eu vou até colocar um espacinho aqui, ó, você vai colocar o que? A função CErro, abre parênteses. E aí você vai colocar toda a sua função, por exemplo, do PROC-V, ou pode ser uma conta e tudo mais. Aí lá no final você vai colocar um ponto e vírgula. E aí, caso esse valor, né, essa função ali que você colocou dê erro, você pode colocar um valor de texto ou um valor fixo para retornar para essa célula. Por exemplo, eu posso colocar entre aspas aqui, ó, sem cadastro, sem registro, né, sem registro. Ou seja, quando eu não encontrar o valor aqui do PROC-V, né, ao invés de tomar um erro de não disponível, eu vou colocar uma mensagem amigável ali para o usuário que eu vou dizer para ele, ó, sem registro, né, ou código não registrado, alguma coisa assim, tá bom? Falando especificamente aqui do PROC-V, você pode utilizar, se você já tem, né, as versões mais novas aí do Excel, você pode utilizar a função PROC-X, que já tem esse tratamento de exceção, digamos assim, de erro, né, na própria função. Então o que acontece? Olha só, utilizando a função PROC-X, a gente tem primeiro argumento o código que vai ser pesquisado, né, o pesquisa valor, depois aonde você vai pesquisar esse valor, qual é a matriz de retorno que você quer, e aí o quinto argumento aqui, né, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, não, desculpa, o quarto argumento é o argumento se não encontrada, que é um argumento opcional, mas você já pode colocar aqui dentro do próprio PROC-X, né, um tratamento para caso ele não encontre aquele valor. Então eu deixei aqui, ó, sem registro da mesma forma, né? E aí quando eu coloco um valor que não existe aqui, ele deixa lá sem registro, tá certo? Esse é o primeiro exemplo. Segundo exemplo é o seguinte: quando você quer somar uma planilha, né, ou um intervalo de valores que contém um erro, e aí a sua soma vai dar aquele erro, né, que ele encontrou, por exemplo, aqui erro de não disponível. Se você quer fazer uma soma e ignorar os erros, você pode utilizar a função agregar ao invés da soma, tá certo? Então aqui eu estou utilizando a soma de todos os valores aqui, né, do campo valor da tabela 3, e aqui eu posso utilizar a função agregar, igual a agregar, tá certo? E aí você vai escolher para essa função qual é a operação matemática que você quer fazer. Então eu vou colocar aqui, ó, o tipo 9, tá certo? Ponto e vírgula. E aí eu vou escolher aqui, ó, eu escolhi a soma, né, o tipo 9. Aí eu vou escolher agora, ó, ignorar valores de erro, é a opção 6, tá certo? E aí ponto e vírgula, e agora sim eu peço a matriz que eu estou utilizando, que é essa matriz aqui, né? Todos os campos valores, né, da tabela 3 ali, fecha parênteses. Dessa forma, a função agregar vai ignorar os erros aqui dessa tabela, dessa matriz que você passar, tá certo? Então, para somar, para fazer média, para fazer conta, você pode utilizar a função agregar e ignorar ali os erros utilizando a opção 6 dessa função, tá certo? E o exemplo 3 é o seguinte: o erro de dividir por zero, que acontece também com frequência. Então, olha só, nesse exemplo aqui, a gente tem vários custos aqui, eu vou fazer uma vaquinha com o pessoal, e eu coloquei um total de participantes zero aqui. E aí, na minha função, eu estou fazendo o seguinte, ó, B12, que é o total desses custos aqui, dividido por D2, que é o total de participantes. Então, se eu tivesse 10 participantes, daria lá 29, alguma coisa para cada um. 5 participantes, 58 e assim por diante. Porém, se eu deixo zero,
não tem como dividir por zero, e aí o Excel retorna esse erro de divisão por zero. Aqui você pode utilizar a mesma função se erro lá do exemplo 1. Então, olha só, antes de fazer a sua continha, você pode colocar aqui, ó, igual se erro, abre parênteses, coloca a conta que você quer fazer, que pode ser uma fórmula, pode ser uma função, ok? Ponto e vírgula, e coloca uma mensagem ou um valor específico para quando esse erro acontecer. Então aqui eu posso colocar, por exemplo, ó, entre aspas, porque é um texto, né? Vou colocar assim, ó, verifique a quantidade de participantes. Tem até uma abreviada ali, tá certo? E fecha parênteses, fecha aspas, fecha parênteses, e pronto. Quando eu coloco zero aqui no total de participantes, ele vai pedir para eu verificar a quantidade de participantes. Dessa forma, você não mostra erros para o usuário, para o gestor, para quem estiver utilizando essa planilha, tá certo? Pessoal, esse foi o conteúdo da aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Lembra que toda terça-feira às 8 tem vídeo novo aqui no canal e também no Instagram, e toda quarta-feira às 8 tem aula ao vivo, tá certo? Então se inscreve lá no canal do YouTube, me segue aqui no Instagram, que eu vejo vocês na próxima aula. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.